mas todos os sinais que o corpo te dá. O sinal de estresse, o sinal de cansaço, de fadiga excessiva, acorda, dormiu, mas acordou, parece que eu não dormi, parece que eu não recuperei, parece que o corpo está pesado, está cansado, a cabeça, eu não consigo pensar direito. Então são sinais de uma fadiga excessiva. Esses sinais a gente tem que levar em consideração para um overtraining, um overeating, que seja. Salve, salve, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito legal aqui no nosso Manguito 31, que é o descanso ativo. Recuperação e descanso ativo. O corpo também se recupera quando ele para. Muita gente sabe que o descanso, o sono é fundamental, mas não sabe exatamente se tem que treinar todos os dias ou não. E por isso que a gente vai falar hoje com o nosso querido, ilustre, o descansado, a carinha dele descansado. O equilibrado, o descansado, Alan Faleiros, que vai contar um pouco pra gente sobre esse tema, que é um pouco controverso. As pessoas às vezes não entendem o que é um descanso ativo, não é isso, mestre? É isso aí. Muita gente acha que o descanso ativo ou o descanso em si é simplesmente não fazer nada. E na verdade não é. O descanso ativo, o nome já diz, é você descansar, mas ainda assim se manter em movimento. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, de como controlar esse movimento para que ele seja eficaz e você não venha se lesionar ou sobrecarregar todo o seu corpo. É isso aí. E esse vídeo aqui, como você sabe, é patrocinado pela Fisiovital. Então, se você quer os melhores produtos de fisioterapia, acesse loja.fisiovital.com.br. Nós estamos no mês da Black Friday, é a Black November rolando solta. Então, aproveita tudo em promoção, Kinésio, as Orse, tudo até o final desse mês de novembro. Você consegue os melhores preços de fisioterapia. Os melhores preços desse ano é agora na Black November. Depois, só ano que vem, queridão. E aproveita também, aperta aí o sininho, segue a gente, para a gente continuar fazendo esse conteúdo, trazer esse conteúdo aqui de qualidade para vocês, que não é fácil aqui organizar aqui com o seu Alan, vir na paleta bonitão, assim, de branco. Sem combinar, hein? Sem combinar. Sem combinar, já é a segunda semana. Já é a segunda semana, sem combinar. Vamos ver semana que vem a gente acerta de novo a cor. E segue aqui a gente no Instagram, @fisiovital.esportes e @alanfaleiros, tudo junto, para você continuar recebendo as nossas informações. Certo, mestre? Certo, é isso aí. Então vamos embora para cima, falar um pouquinho sobre descanso ativo, para vocês entenderem com o mestre Alan, o descansado. Então, vamos começar pela parte mais simples. Por que o corpo precisa descansar para ele evoluir? Ou não? Ele tem que estar sempre ativo, em movimento, é importante para ele? É aí que muita gente se lesiona. Durante o movimento, para que o corpo se adapte ou para que a gente crie algumas conexões novas no nosso músculo ou até reaprenda dentro de um contexto de um controle motor, a gente cria algumas microlesões musculares e faz essa hiperexcitação neural. Então, o descanso ativo, ele deixa com que você recupere esse músculo, recupere essas terminações nervosas, essa quantidade de neurotransmissor que se esgotou dentro da articulação para acontecer as sinapses e fazer esses equilíbrios, etc. A gente precisa desse descanso para que o corpo recupere. Uma forma da gente burlar isso sem que a gente perca o desempenho é o descanso ativo. É diminuir a intensidade, mas ainda assim se manter em movimento. Então isso faz com que você, dentro de um contexto de uma periodização de treino, que você continue com o seu desempenho, você descanse, mas que diminua as chances das lesões, justamente por esse tempo de recuperação do corpo. Certo, muito bom, muito bom. E como é que a fisioterapia entra nisso? Como é que ela enxerga essa reabilitação utilizando o descanso? A gente precisa entender qual que é o contexto também desse atleta. É um atleta de alto rendimento, é um atleta de final de semana, a gente está num período de reabilitação, reorganizando uma lesão ou um quadro de pós-lesão, mas a gente pode entrar numa questão de acompanhamento para justamente na prevenção de lesão ser ativo. Então, esse atleta, a gente vai periodizar esses treinos semanais com ele, né, dentro de ciclos, né, microciclos, mesociclos e macrociclos. Dentro desse período, a gente vai estabelecer algumas metas. E essas metas, para a gente alcançar essas metas, a gente faz alguma distribuição desses descansos ativos. Então, eu gosto bastante de colocar durante a semana da periodização, né, um microciclo, pelo menos um descanso ativo. Esse descanso ativo, dependendo do esporte dele, eu gosto de fazer dentro do gesto esportivo dele.
dentro desse gesto esportivo, é um triatleta. Eu vou colocar ele para fazer esse descanso ativo na atividade que ele mais gosta e na atividade de menos impacto. Então, se é um triatleta, ele gosta mais da natação, a natação é bom, para que ele não tenha um impacto articular, para justamente não fazer essa sobrecarga, né, articular. E aí, lá na piscina, ele faz um trabalho de uma intensidade muito menor, mas ainda assim uma ativação muscular, mas de uma intensidade muito menor. Então a gente faz esse acompanhamento justamente para fazer também os equilíbrios, onde esse atleta tem os desequilíbrios musculares. A gente entra nesse contexto junto da reabilitação e também na prevenção de lesão. E na preparação, enquanto performance também. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto de fazer, de repente, treinos mais leves de mobilidade, quando eu quero descansar, treinos um pouco mais leves de procepção, que me ajudam ali mobilidade, também. A mobilidade. E digitar, fazer alguns pliométricos, alguns saltos leves, coisas simples de fazer, de footwork. Geralmente, quando eu não quero muita carga, quando eu estou com o corpo mais cansado, eu acelero a mobilidade, faço uma mobilidade maior. Então, assim, uns 40 minutos, meia hora bem feita, assim, o corpo inteiro. Aí coloco um pouco de footcore para ajudar também na parte de pé, que é legal. Que, assim, geralmente no dia ali você faz uma mobilidade mais rápida e nesse dia que eu estou com um pouco mais cansado, vou fazer um trabalho mais amplo, fazer de punho, vou fazer no pé, vou utilizar isso. Aí depois faço alguns saltos ali, alguns footworkzinhos, simples, mas aí saio de lá bem tranquilo, mas sem carregar carga, sem carregar muito corpo, né? Isso. É interessante até você ter comentado isso, porque dentro do teu gesto esportivo, que no caso é o tênis, você usa bastante ombro, punho para fazer a estabilização, né? Uma força isometria e também os deslocamentos. Então, além do preparo cardiorrespiratório, né? Então você fazer exercícios de salto mais leve, você fazer os treinos de punho, auxilia na estabilização das articulações para que você não venha se lesionar. Ainda assim, você está fazendo um trabalho de uma menor intensidade, mas de uma forma específica dentro do teu esporte. Então isso te ajuda na evolução. A gente consegue trabalhar várias coisas dentro do mesmo esporte, dentro do mesmo preceito, né? Dentro do mesmo objetivo, enquanto reabilitação e performance. Às vezes coloco uma natação, como você falou aqui, levinho, uns 500 metros, 800 máximo, 1000 metros ali leve. E também é bom pra caramba, é uma delícia fazer natação. Se você tem a oportunidade de ter uma piscina... Então, como a gente está falando aqui sobre o descanso ativo, a gente tem que ver um pouco dos dois lados. E quando esse corpo não descansa, quando esse cara tem muita atividade, o cara fala, vou treinar de forma intensa o tempo todo, sem descansar, sei lá, tem um grande objetivo na frente, vou forçar o meu corpo aqui no máximo. Ele vai chegar lá arrebentado, provavelmente. Vai, cara. E o grande problema do atleta é quando ele entra nessa situação de quer evoluir, e às vezes ignora alguns pontos dolorosos, né? A inflamação que se cria, né? As microlesões que a gente falou, que se cria por conta da contração muscular, dos exercícios e etc., eles geram alguns resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos são mediadores inflamatórios. Então ele é como o ácido lático, por exemplo, que todo mundo conhece. Isso ele deixa o músculo oxidado. Então a gente precisa fazer, o corpo por si só faz a metabolização desses resíduos, né? E a drenagem deles acaba sendo um pouco demorada. Então se ele não faz isso, pensa que o músculo está sempre num processo inflamatório, Uma hora ele vai regar, uma hora a gente vai desgastar o músculo a um ponto de vida útil. Ele não vai acabar o músculo, obviamente, mas ele vai acabar não tendo substrato para recuperação. E a parte desse substrato, além dos nutrientes, é o descanso. Então, se o atleta não descansa, ele acaba aqui gerando uma fadiga excessiva nesse músculo, e essa fadiga excessiva vai acabar levando para uma compensação refratária. Então, essa compensação ela vai para outro músculo, ela vai para outra região. E aí é onde o atleta entra num desequilíbrio muscular, num desequilíbrio do movimento em si, e isso com o tempo vai dar ruim, ele vai acabar lesionando outras estruturas ou até mesmo essa estrutura específica que é principal no gesto esportivo dele. A gente não só pensa nele como uma prevenção de lesão, como uma diminuição das sobrecargas, etc., mas também na evolução do atleta. Se a gente mantém esses resíduos metabólicos muito alto, muito intenso, o paciente acaba não tendo esse substrato para recuperação, ele não evolui. O músculo está sempre no seu limite, mas no seu limite abaixo do que ele poderia estar.
porque é o limite de proteção. Então, ele não consegue expandir essa sua capacidade. Então, ele faz uma estagnação. Então, sempre em alguns esportes de alto rendimento, né, a gente sempre coloca no final de uma temporada, por exemplo, uma grande temporada, um grande objetivo que é estabelecido com esse atleta, um descanso um pouco mais prolongado, onde ele vai viajar, vai fazer alguma coisa que ele gosta de fazer, e aí esse período todo, obviamente, é um descanso ativo. Ele não necessariamente vai ficar sem fazer nada, ele vai fazer as suas atividades de uma intensidade menor, mas em outro contexto, fora do ambiente ali onde é um jogador de futebol, fora do ambiente de quadra ou de campo, vai fazer uma outra situação. O cara gosta de ir para a praia, vai bater uma bola na praia, vai fazer um exercício com bola na praia, mas tirando um pouco do contexto específico que é o esporte dele. Não, muito bom. E a gente está falando muito da questão física, né? Então, fibras que se rompem, descanso e tudo mais. Mas isso também engloba a parte mental desse atleta, porque se você está intenso ali, muita atividade, a sua cabeça também dá uma arregada. Então é importante também trabalhar e descansar a mente de forma também ativa, no caso. Não só o exercício em si, né? A gente tem toda uma liberação hormonal, uma metabolização hormonal também, não só, né, na produção, mas também na metabolização. Mas a gente mantém o cortisol um pouco alto quando a gente mantém esse estresse por longos períodos. Esse cortisol muito alto acaba aqui comprometendo o sono, né? A gente sabe que o sono é extremamente importante na recuperação, não só do atleta, mas de qualquer indivíduo em si. Pense que quando você não dorme, você foi para uma balada, por exemplo, passou a noite toda ali, e no dia seguinte você tem que fazer alguma coisa. Você faz ali meio que uma ressaca corporal, não só pela questão do álcool em si, né? Mas uma ressaca corporal de uma falta mesmo de força, de estímulo. Vai jogar um tênis ali, brincar com a galera, com as filhas e tal. Parece que o corpo tá ruim, não vai. Então esse descanso acaba aqui fazendo com que o corpo se recupere num tempo hábil. E a gente faça esses controles hormonais para que a gente continue com a produção em si de uma forma basal, né? Correta, e vai te manter eficaz por mais tempo. Parece que o corpo tá pesado, tá lento, né? Você tá assim, alguns segundos, um segundo mais lento ali do que o seu raciocínio normalmente acontece, né? Então você tá pesado, você sente o corpo pesado e o corpo lento, mas é muito pela essa questão mental que você não tá descansado o suficiente, seu corpo não recuperou o suficiente, né? Por isso que eu falo que eu gosto de tirar, às vezes, o paciente do contexto esportivo dele, né? Que nem você gosta de jogar tênis, mas você vai pra piscina. É uma coisa que você gosta, piscina também, mas não faz parte, assim, muito do teu esporte específico, né? Do seu esporte em si, né? O esporte principal, no caso. Você gostava de jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá uma propriocepção absurda, né? Além de força e controle de core, controle motor e tudo mais. Então, para longo prazo, isso ia ser muito bom para você. Mas acabou que sobrecarregando dentro de outras coisas. Então o jiu-jitsu acabou sendo o teu esporte de menor interação. Então a gente tira ele e coloca outras coisas e potencializa o tênis. Então isso é bem legal, né, de se manter no atleta e ter essa visão um pouco diferente da periodização dele. O jiu-jitsu acontece. Eu tentava ir uma vez na semana, mas acabava que você fica com medo de lesão, de você se lesionar, e você faz muita isometria, você faz muita força em alguns movimentos ali, porque eu não sou um cara muito graduado, sou um faixa azul, então você ainda faz força tentando usar um pouco de técnica. E se você não vai sempre, a técnica fica prejudicada. Sim. Aí você trabalha muita força, e você está indo lá para relaxar. Então acaba ficando complicado. Então vale mais a pena, no meu caso, de repente fazer uma natação, que aí eu consigo controlar. A técnica já é um pouco mais suave para mim, nado desde sempre, então é tranquilo, eu consigo fazer isso num ritmo mais lento. Então é sossegado. Ali você tem uma competição, você tem outro cara querendo te amassar. Você vai querer revidar, não tem como. Então é difícil você ir lá só para vou de boa, vou brincar. Não dá. Você vai um pouco, mesmo pegando as faixas brancas lá, você vai sofrer um pouquinho mais. Então é complicado. E acaba aqui sendo um esporte competitivo e de impacto, né? Um combate. Então acaba aqui sobrecarregando mesmo e uma hora ou outra ia dar ruim. E fala pra gente um pouquinho sobre recursos que podem ajudar nesse descanso, para ajudar nessa prevenção de lesões e tudo mais, de sobrecarga de peso. Tá. Enquanto lesão, é importante a gente entender que a gente pode trabalhar na lesão em si, como na prevenção de lesão. Então, voltando para as primeiras perguntas lá, quando a gente coloca o atleta, entende o contexto do atleta, esse atleta está lesionado, ou a gente só está trabalhando nele num processo de
de recovery, para que ele não venha lesionar. Aí eu gosto bastante da crioterapia, né, que são os banhos de gelo, tem um protocolo específico para isso, não é simplesmente entrar numa banheira gelada. Das botas pneumáticas ajudam bastante, das bandagens, a aplicação da bandagem em garfo, em polvo, como o pessoal conhece, ela ajuda a drenar esses fluidos inflamatórios para as linfas mais próximas. Então, dependendo da aplicação que a gente coloca, a gente consegue direcionar isso daí, além do que a tensão da bandagem vai gerar esse estímulo tissular. Então, a gente mantém esse tônus muscular de uma forma, um limiar muito mais baixo, obviamente, mas ainda assim melhor do que o corpo relaxado, do que o músculo relaxado em si. E também, no contexto do paciente lesionado, a gente vai tentar corrigir algum movimento que ele está fazendo errado, mas ainda no descanso ativo, não no seu esporte principal ou na sua atividade principal. A gente usa bastante as órteses, e essas órteses, no caso eu gosto bastante das órteses da Fisiovital, justamente pelos slings que ela tem, pelos tirantes que ela tem. Então esses tirantes, eles vão corrigir, a gente consegue tracionar ele de uma forma a corrigir o movimento. Então se um atleta corredor faz a pisada cruzada por uma fraqueza de abdutores, ou até especificamente do glúteo médio, eu coloco essa órtese nele dentro do descanso ativo e eu aproveito 2 treinos num só. Então eu consigo fazer o treino proprioceptivo num esporte que não vai ter o impacto, então eu levo ele para bike. Então quando o atleta, esse mesmo atleta, quando ele tem essa fraqueza de abdutores, né, ou até do glúteo médio, na pedalada o joelho dele sempre entra um pouco, ele sempre faz uma rotação interna, mesmo que seja dinâmico em flexão, flexo-extensão. E aí a gente, com o sling, né, com o tirante, a gente consegue tracionar ele para fazer essa propriocepção de rotação externa. E aí quando ele vai fazer os movimentos, aí ele vai ter que sobrecarregar outros músculos que estão fracos. Esses músculos fracos vão ganhando força e com o tempo a gente consegue, junto com o trabalho de consciência corporal, fazer com que durante a corrida ele não faça a pisada mais cruzada. Então a gente tira o esporte principal dele, joga ele num esporte de menos impacto, que também ele goste de fazer também, porque não adianta colocar ele para jogar bilhar, né? Bilhar não seja um esporte, mas não vai colocar ele para um esporte que ele não tem o mesmo fundamento do esporte principal dele, que não vai gerar propriocepção. Mas interessante, isso aí eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa que estavam fazendo com atletas de alto rendimento ali, um deles era o LeBron James ali, que eu acho que dorme em torno de 10 horas por dia, alguma coisa assim. E que ele escalona os treinos dele com o descanso, com aquelas sonecas, para poder se recuperar para o treino seguinte, né? Porque esses caras estão sempre treinando ali. O cara tem quase 40 anos, continua na NBA ali voando. Em alto rendimento. Então, esse descanso é fundamental. Tirar, de repente, você organizar seu dia para ter esses descansos, para ter esses momentos de repente, meia hora, que seja 40 minutos para você poder dormir, como fazem os pedreiros, né, que é um trabalho braçal cansativo. Você vê, normalmente os caras almoçam e os caras tiram os cochilos de meia hora, 40 minutos ali e voltam a pegar. Porque se fosse no ritmo, realmente eles provavelmente não aguentariam o trabalho, que é muito pesado. E esse descanso é fundamental, né? E aproveitando que você vai falar sobre isso, dá uma dica prática ali para o pessoal, como encaixar isso no treino dele, como ele conseguir fazer. Sei que a gente já falou bastante, mas para finalizar, como a gente consegue encaixar isso também nisso? A gente vai separar o atleta de alto rendimento e o atleta amador. O atleta de alto rendimento, ele normalmente faz 2 treinos no dia. Esses 2 treinos a gente consegue intercalar entre um e outro um descanso específico. Então vai ser uma alimentação, dependendo do esporte que ele vai fazer, obviamente, e da divisão dos treinos, mas ele vai compensar isso com alimentação. Esse descanso do cochilo de 20 minutos, tem vários estudos, e inclusive mais recentes, que falam, que potencializam mesmo o desempenho, não só cognitivo, mas também motor, né? Então esse descanso entre um e outro é bala. Aí a gente obviamente faz uma ativação depois, né? Depois dessa soneca a gente refaz uma ativação para o corpo se ligar de novo e a gente elevar os níveis de novo. Mas o atleta amador, que ele vai dividir ali os treinos dele em 3, 4 treinos na semana, um desses treinos ele tem que ser essa atividade de menor intensidade. Então eu gosto de correlacionar com a academia. Nesse caso do esporte do atleta amador. Com a academia, porque a gente consegue fortalecer o grupo muscular de uma forma específica.
Então a gente identifica, faz a avaliação desse atleta, identifica os pontos fracos dele e vai trabalhar dentro disso. Ou até mesmo o Pilates. O Pilates faz um fortalecimento global e aí tem as técnicas de respiração que oxigenam, vai te auxiliar na oxigenação melhor dos tecidos. Então, se você faz a sua potência de contração acaba que aumentando bastante, você melhora bastante os níveis de desempenho mesmo em si do atleta. Então, fazer essa divisão é bem legal e correlacionar sempre com uma outra atividade que não seja a específica do esporte dele, mas que vai gerar, pelo mesmo fundamento, os mesmos equilíbrios proprioceptivos. Não, maravilhoso, maravilhoso. Acho que é isso, pessoal, que vocês entendam que descanso ativo é treino também, faz parte do seu treino, faz parte da sua evolução, faz parte do seu crescimento ali como atleta ou o que você está buscando dentro do contexto esportivo, no caso, que a gente está falando com atletas amadores. Então, descanse, entenda que é fundamental você descansar. Exatamente, e também não ignorar os sinais que o corpo vai te dar, né? Perfeito. Então, todo sinal de dor e também a ausência de dor não significa que você não está lesionado ou que você já se recuperou de uma lesão. Então, tem que entender isso também. Tem que tratar a causa e consequentemente, a dor não vai aparecer mais. Mas todos os sinais que o corpo te dá, o sinal de estresse, o sinal de cansaço, de fadiga excessiva, acorda, dormiu, mas acordou, parece que eu não dormi, parece que eu não recuperei, parece que o corpo está pesado, está cansado, a cabeça, não consigo pensar direito. Então são sinais de uma fadiga excessiva. Esses sinais a gente tem que levar em consideração para um overtraining, um overreaching que seja. Para evitar as suas lesões. Então você às vezes está lesionando demais, pode ser um sinal de alerta que você está precisando descansar, como a gente está falando, está estressado, o trabalho está pegando demais e você está querendo na hora do treino forçar demais e talvez não seja o momento, diminui um pouco a carga, pega um pouco mais leve, ajusta para que você não se lesione e fique parado por muito mais tempo, não é isso? Isso aí. Maravilha. Então, se você gostou desse conteúdo que nós estamos fazendo para você, é bem simples, cara. Você clica aqui embaixo, deixa o seu like, isso ajuda bastante a gente continuar trazendo esse conteúdo para você. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você continuar recebendo isso lá no YouTube, lá no Spotify, e a gente está sempre colocando esses conteúdos. Se tiver dúvida, alguma coisa, pode escrever que a gente vai responder você aqui nos comentários, perfeito? Isso aí. Não esquece também de encaminhar para os teus amigos, né, que sentem esse mesmo tipo, ou que está num treino excessivo, e você tem essa visão, tem falado com ele não tem te ouvido muito relacionado a isso, né? Os conselhos de amigo nunca são bons, mas encaminhe esse vídeo para ele que vai ajudar bastante no desempenho dele. É isso aí. Sigam a gente lá no Instagram, no @fisiovital.esportes, @alanfaleiros, tudo junto. E para os melhores produtos de fisioterapia, não esquece de acessar loja.fisiovital.com.br. Estamos na Black November, então até o final de novembro, todo o nosso site, WhatsApp, tudo em promoção. Então as kinésios, os ortes, tudo que a gente falou aqui, que vai auxiliar você no seu descanso, treina bastante pesado, mas precisa dar uma recuperada, precisa ajustar algumas coisas, passa lá na Fisiovital, que a gente vai conseguir te auxiliar. Tá certo? Obrigado, mestrão. Isso aí, é nóis. Pela parceria. Até a próxima. Vamos que vamos.